Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Hoje vamos começar a discutir o assunto fisiologia do sangue. Então se vocês estão preparadinhos, vamos lá. Antes da gente ir para o vídeo, peço para que vocês confiram as opções de membership do canal. A gente está lançando a comunidade, está muito legal, tem roteiros de aprendizagem para que vocês possam estudar, tem vídeos resolvendo os exercícios, tem desafios, tem casos clínicos, farmacológicos, tudo isso disponível para vocês dentro da comunidade. Além disso, a gente tem um espaço para bater papo de tempos em tempos, em que a gente pode entrar com vídeo, todos vocês podem acessar usando o vídeo, usando o celular, tá bem bacana para a gente trocar informação. Então, confiram essas informações aqui no Seja Membro, não se esqueçam de seguir o canal, né, se inscrever, ativar as notificações e deixar aquele like se vocês gostarem do vídeo. Então, bora lá! Bom galera, então vamos falar um pouquinho de sangue. Sangue é esse líquido intrigante, né, que corre nas nossas veias e que tem inúmeras funções e que nos permite principalmente ter o tamanho que nós temos. Quando a gente fala de sangue, a gente vai ver que as funções dele se sobrepõem às funções do sistema cardiovascular, justamente pelo sistema cardiovascular ser responsável por fazer o sangue circular. Então, num indivíduo adulto, a gente tem que aproximadamente 7% do peso corporal é sangue. E isso vai se traduzir em aproximadamente 5 quilos. Sendo que homens tendem a ter uma proporção maior de sangue do que mulheres, então isso vai variar de acordo com sexo. Para que serve sangue? Então, o sangue ele tem inúmeras funções. A que vem primeiro na cabeça é distribuir nutrientes. E aqui é importante a gente colocar junto nesse conceito de nutrientes o oxigênio. Não podemos esquecer dele, porque ele é um nutriente essencial para o funcionamento da célula e o sangue é que distribui ele. Além, é claro, de proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas, lipídios, tudo isso vai ser distribuído pelo sangue. Ele ainda vai remover excretas. Excretas são produtos do metabolismo. Então ele vai remover produtos nitrogenados, como ureia, ácido úrico, vai remover o gás carbônico, né, que é o que normalmente a gente relaciona com a função do sangue, né, distribuir oxigênio, retirar o gás carbônico, que é o CO2, lá do tecido, que é produto metabólico. Mas ele também vai distribuir hormônios. Então ele é uma via de comunicação. A via de sinalização endócrina usa o sangue para fazer essa sinalização, então ele é importantíssimo para a comunicação. Ele também faz manutenção da temperatura. Quando eu tenho uma produção de calor muito grande, eu aumento o fluxo sanguíneo para a pele, por isso que a gente fica com aquela vermelhidão, e aí eu consigo dissipar para o ambiente o excesso de temperatura. Ao mesmo tempo, eu pego o excesso de calor que está sendo gerado na musculatura e distribuo para o resto do organismo para manter a minha temperatura constante. Ele tem funções importantíssimas na proteção e reparo, porque é ele que vai levar as células brancas, as suas células brancas, até os sítios de infecção, os sítios de dano para começar a fazer a regeneração, e também ele vai ter uma série de componentes como fibrinogênios, produtos da cascata de coagulação, para fazer reparo do próprio vaso e também a cicatrização daquele tecido que está danificado. Então ele também tem esta função de proteção e reparo. E a gente pode ir desconstruindo essas funções e vendo que o sangue faz realmente muita coisa no nosso organismo.
Mas vamos para a próxima pergunta importante. Qual é a composição do sangue? O que tem nele de tão especial que nos permite fazer tudo isso daqui? Então, vamos lá. A melhor forma da gente entender a composição do plasma é a gente simular um exame laboratorial. Como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente vai fazer um exame, a gente tem um tubo e nesse tubo a gente vai ter uma amostra de sangue. Então aqui está a amostra do sangue dentro deste tubo. E para que eu possa entender os componentes, eu não quero que esse sangue coagule, porque senão eu vou perder uma parte dos componentes no coágulo. Então eu vou adicionar dentro desse sangue um anticoagulante. Existem vários, tá? Pode ser EDTA, pode ser citrato, pode ser heparina, dependendo do que eu quero analisar, tem anticoagulantes que são mais ou menos indicados para o processo. Então a gente colocou um anticoagulante aqui e passou esse sangue por um processo chamado centrifugação. A centrifugação, ela consiste em colocar o sangue numa máquina que gira e esse fato de girar vai fazer com que eu tenha uma força que faz os componentes do sangue se separarem no tubo. E depois de eu ter feito essa centrifugação, esse mesmo tubo vai ter um aspecto diferente. A composição do líquido no tubo vai ter um aspecto diferente. No fundo do tubo, ocupando de 36% a 55%, vai depender da referência que a gente usa, mas em torno da metade seria o adequado, a gente vai ter as células vermelhas. Então aqui, de 36% a 52%, eritrócitos. Acima desses eritrócitos, eu vou ter uma camadinha que parece uma poeira em cima do eritrócito, que são as células brancas. Então eu tenho uma película bem fininha aqui, que eu vou fazer de marronzinho, porque eu não tenho uma caneta branca, porque o quadro é branco. E essa película ela é branca, levemente creme, e vai consistir nas células brancas mais as plaquetas. E isso aqui vai ser menor que 1% do volume do meu sangue. Então, para vocês verem, a gente tem bem pouquinha célula branca em comparação com as células vermelhas. E o restante vai ser ocupado por um líquido translúcido, levemente amarelado, que é o meu plasma. E esse plasma vai ocupar entre 48% e 64% do volume. Certo? Então isso aqui é o que a gente vai obter após um processo de centrifugação do sangue. Vamos nos deter agora um pouquinho no plasma e na composição dele, para a gente entender o que ele faz. Nos vídeos subsequentes a gente vai falar de cada um dos tipos de célula branca e também das células vermelhas. Então, vamos para o plasma. Bom, galera, em torno de 90% do plasma é água, porque afinal ele é o elemento aquoso do nosso sangue, sendo que as células a gente chama de elementos figurados, porque são elementos sólidos, né? São as suspensões que vão estar neste plasma. Então ele vai ter como composição 90% água. Dependendo da referência que a gente usa, vai dizer 92%, 93%, 88%. Depende da referência, né? Isso também vai variar com o grau de hidratação da pessoa. Se a pessoa estiver desidratada, o volume de plasma tende a ser um pouquinho menor, né? Embora eu tenha retração dos tecidos, isso também é um assunto para outro vídeo, para a gente não entrar muito e começar a abrir muito e não ter foco. O segundo componente mais abundante no nosso plasma vão ser, eu vou botar aqui numa corzinha diferente para chamar a atenção, proteínas, que vão ter ali de 6 a 8% do plasma vai ser proteínas. E essas proteínas executam muito das funções que o plasma tem.
A principal proteína, que vai ser 60% dessas proteínas plasmáticas, é uma proteína chamada albumina. É uma proteína bem conhecida porque as pessoas gostam da albumina do ovo, né? Então é uma proteína muito importante e muito conservada ao longo da evolução, porque ela é extremamente importante. O que a albumina faz? A albumina faz várias coisas. Dentre essas coisas, ela faz transporte, não é transporte de membrana, é transporte de substâncias. Então ela vai se ligar nela substâncias que não conseguem ficar livres no plasma, como bilirrubina, alguns fármacos como a penicilina, alguns hormônios vão se ligar nela, porque elas não podem andar livres, né? São hormônios lipofílicos, substâncias lipofílicas que não se dão bem na água, então elas não podem ficar soltas no plasma. Além disso, ela é a principal responsável por manter o líquido dentro do vaso. Ela executa uma força que é chamada de pressão coloidosmótica. Vocês vão ver isso quando a gente discutir controle da pressão arterial, principalmente troca de fluidos entre vaso e tecido. Essa pressão é muito importante. Como a gente tem uma pressão arterial que empurra o líquido para fora do vaso, que é executada pelo coração, a gente precisa de algo que se oponha a isso e mantenha pelo menos parte do líquido dentro do nosso vaso. Senão passaria tudo para o tecido, ficariam só as células no vaso e isso ia entupir o vaso, desencadear uma coagulação e tudo ia parar de funcionar. Então quem faz isso de manter o líquido dentro do vaso é a albumina. Depois a gente vai falar um pouquinho disso, que tem várias patologias, como por exemplo cirrose hepática, que a pessoa fica com aquela barriga enorme, cheia de líquido, justamente porque o líquido extravasa para a cavidade abdominal, porque o fígado é responsável por produzir albumina. Produzindo menos albumina, sai mais líquido do vaso e vai se acumular na cavidade abdominal, gerando ascite, acúmulo de líquido nessa cavidade. Para vocês verem o quão importante é esta proteína. Então, pressão coloidosmótica. Um outro grupo de proteínas extremamente importantes do plasma são as globinas. A gente tem diferentes tipos de globinas. Tem globinas do tipo gama, do tipo alfa, do tipo beta. Mas, em geral, elas vão executar funções de transporte. Então, elas vão ligar hormônios, que nem a albumina, só que aqui elas são especializadas. Então, vocês vão ver quando a gente discute hormônio, que tem a globulina ligadora de hormônio da tireoide, que transporta o hormônio da tireoide no sangue. Globulina ligadora de corticosteroides. Globulina ligadora de hormônios sexuais, que é SHBG. Então tem a TBG, CBG, SHBG, que são globulinas responsáveis por transportar essas substâncias hidrofóbicas no nosso plasma, porque elas não podem ficar livres. Um outro fator importante das globulinas são as imunoglobulinas. Talvez vocês já tenham ouvido, que são os anticorpos. Então, os anticorpos são proteínas plasmáticas, na sua maioria, tem outros que são secretados em outras vias, mas que são globulinas. Principalmente imunoglobulina G, imunoglobulina M, que a gente tem ouvido falar bastante ultimamente, né, com a situação que a gente vive, de pandemia. E a gente ainda vai ter como função das nossas globulinas, elas atuarem como fatores de coagulação. Então, os fatores da cascata de coagulação, que a gente vai ver quando estiver falando de coagulação especificamente, são globulinas. E a gente ainda tem hormônios que são globulinas, como o angiotensinogênio, que vai ser convertido em angiotensina 1 e depois angiotensina 2. Então, olha o monte de função que essas globinas fazem. E a gente ainda vai ter outra proteína muito importante, que é o fibrinogênio, que faz parte da cascata de coagulação. Para a gente fazer um tampão de coagulação, a gente precisa de fibrina, e para isso a gente tem que converter o fibrinogênio em fibrina.
Então ele faz parte da coagulação. E a gente ainda tem outras proteínas importantes, como transferrina, ferritina, que vão transportar ferro no plasma. E a gente pode ir desmembrando isso e ver que tem uma dezena de proteínas lá com diferentes funções. E a gente ainda vai ter como parte do nosso plasma aproximadamente 1%, vamos para uma outra cor aqui para diferenciar, aproximadamente, esse verdinho não é muito bom de ver, e a gente tem aqui aproximadamente 1% de íons e outras moléculas. Sendo que o principal íon, principal cátion é o sódio, e a gente ainda vai ter outros caras importantes. Então a gente vai ter sódio em maior quantidade, potássio numa quantidade relativamente baixa, cálcio, bicarbonato, que ajuda a controlar o pH, e o hidrogênio, que também atua no equilíbrio do nosso pH. E isso aqui é composição do nosso plasma. Para ser só a porção líquida, né, é extremamente complexo. Tem várias componentes, várias funções importantes para o nosso organismo. Na sequência, nos vídeos da sequência, a gente vai falar de eritrócitos e depois de leucócitos. Então, fiquem ligados na sequência desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, né? Gostando, deixa aquele like, se inscrevam no canal, ativem a notificação para receber mais vídeos como esse. E como sempre, desejo a todos vocês ótimos estudos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!